Fala galera, beleza? Black Nerd aqui para mais um vídeo. Vamos falar da rodada de número 2 da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Quem diria, galera, estamos escalando para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e meu Flusão tá representando, os brasileiros estão representando demais nessa Copa do Mundo. Cara, eu tô muito empolgado, tô muito feliz com isso aí. Os clubes, não só pelos brasileiros, mas pelos clubes da América do Sul. Cara, hoje o Al Hilal, eu acho que o Al Hilal, o Al Ahly, sei lá, cara, todos eles são alguma coisa, né? Realmente aí os times estão indo muito bem, empatou com o Real Madrid, cara, o poderoso Real Madrid 1-1 e por pouco não venceu a partida. Então, cara, eu vejo aqui uma Copa do Mundo muito bacana, muito diferente, né? A gente hoje tem aí, ao contrário do que a gente tem no final do ano aí, aquele campeonato que todos os times vêm meio desgastados, a gente tem aqui os nossos times brasileiros no meio de temporada, podendo bater de frente com os times europeus e mostrando que não é tão discrepante assim a diferença, né? Então, cara, tô muito empolgado para essa rodada 2, mas já diz aí nos comentários como tá sendo a sua rodada 1, tá mitando, tá zicando, tá indo bem, tá indo mal. Colocou muitos jogadores do Bayern de Munique 10-0. E o Harry Kane, 10 gols e o cara não conseguiu fazer uma assistência, o cara não deu. O ataque, meu Deus do céu, tá parecendo o Campeonato Brasileiro, que você coloca os atacantes e vai 3, 4, 5 jogadores mal. Rapaz, eu só consegui acertar o Lionel Messi, mas daqui a pouco eu vou mostrar como foi a minha pontuação. Mas antes, meu amigo, minha amiga, se inscreve no canal, deixa o like aí que ajuda demais, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram. Então vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar dessa rodada de número 2, analisar os melhores SGs, analisar as melhores opções, quem tem chance de classificar, quem não tem, os confrontos, pra gente poder escalar um time bem forte para essa rodada de número 2 da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então tá aí, galera, antes da gente falar da rodada número 2, né, quero mostrar a pontuação do meu time aí, tá com 102 pontos aí, mas o Real Madrid tomou gol, né? Tomou gol ainda agora aí, realmente aí vão perder 5 pontos. Vamos esperar para ver o que vai acontecer e de repente a gente conseguir aí chegar nos 100 pontos aí. Mas não tá mal, precisamos aí valorizar, que é o mais importante, para poder escalar melhores jogadores aí nas próximas rodadas, né? Tem um potencial muito bom aí para a rodada de número 2, sem contar que só quem mitou foi quem conseguiu fechar ali praticamente ali a equipe do Bayern. E como a grande maioria não fez isso, né? Então poucos conseguiram aí disparar bastante na frente, mas a gente deve equilibrar aí nas próximas rodadas. Então vamos lá, rapaziada. Quero também mostrar aqui como é que foi aqui, né, nossas escolhas, né? Claro, deu muito certo a nossa aposta aí no Mamelodi Sandal aí, né? O William, inclusive fizemos uma análise que esse time vinha bem aí defensivamente e deu muito certo aí. O time segurou o SG, o técnico pontuou muito bem. O Svensson realmente aí decepcionou, a equipe do Borussia Dortmund não conseguiu passar pelo meu Fluminense, né? O Guirassy decepcionou, o Haaland decepcionou, o Harry Kane decepcionou, outros atacantes também o Pavlidis decepcionou, vários atacantes decepcionando, né? Então quem apostou muito na equipe do Bayern de Munique conseguiu fazer uma boa diferença. Agora vamos lá, rapaziada, mostrar pra vocês aí os jogos da rodada de número 2, né? Analisar essas partidas, trazer algumas opções que eu acho interessantes pra essa rodada e, claro, mostrar o nosso time esboçado pra essa rodada 2 aí em busca de uma mitada aí no Mundial de Clubes da FIFA. Mundial de Clubes não, Copa do Mundo aí de Clubes da FIFA. Então tá aí, rapaziada, Grupo A, Grupo B, Grupo C, todos os grupos aí da Copa do Mundo, né? Alguns aqui já começando a se definir. Esse Grupo A aqui ainda tá muito embolado, né? Tem aqui o jogo entre Palmeiras e Al Ahly, né? No jogo anterior foi 0-0 os dois jogos. Palmeiras jogou muito bem, massacrou o Porto, merecia a vitória demais, né? E o jogo da Inter Miami e o Al Ahly, realmente aí o Messi foi o destaque, mas o Al Ahly aí perdeu muitos gols, mas perderam muitos gols. Talvez se o Meia não tivesse machucado lá, o Achou não tivesse machucado, realmente aí teria vencido a partida, né? Então vamos lá, rapaziada, rodada 2 aí do Grupo A, Palmeiras e Al Ahly. Eu acho um potencial muito bom aqui pro Palmeiras, chance de SG, mas eu vejo aqui um certo equilíbrio, tá? E Porto e Inter Miami. Porto também não tá lá essas coisas, a Inter Miami é um adversário frágil, Porto é favorito, deve vencer por 1-0-2, mas assim, é um jogo que eu vou também deixar de lado, são peças muito aleatórias ali, então eu vou deixar de lado aí por enquanto, tá? Esse Grupo A aqui realmente complicado. O Grupo B tem bons jogos, tá? Principalmente esse aqui entre Atlético de Madrid e o Seattle Sounders, né? O Seattle que perdeu pro Botafogo aí, né? Apesar de ter feito um golzinho, eu acho que contra o Atlético de Madrid vai ser bem complicado. E o Atlético de Madrid não deu muita sorte, pegou logo o campeão da Champions, tomou 4-0, sentiu muito o calor. Talvez amanhã
amanhã, às 19 horas, um tempo um pouco mais ameno, o Atlético de Madrid tem a chance aí de mostrar um futebol melhor. Então eu vejo o Julián Álvares aí como potencial bom. A zaga é uma boa, o Oblak, goleiro, então o SG do Atlético de Madrid é um SG muito viável. Eu ficaria de olho nesse jogo. Paris Saint-Germain e o Botafogo. Paris Saint-Germain com certeza, apesar do Botafogo ter feito uma boa partida, mas não deu também sorte de cair nesse grupo. Vai pegar um Paris Saint-Germain aqui, poderosíssimo, né, campeão da Champions, que se vencer a partida aqui já remata a sua vaga. Então vejo um potencial muito bom pro PSG aqui. Olho aí em vários jogadores aí do Paris Saint-Germain. Amanhã a gente vai aprofundar mais cada atleta com cada posição aí pra gente poder trazer aí as opções melhores, tá? Mas eu já adianto aqui que o Kvaratskhelia pode ser uma boa opção, entre outros jogadores aqui do Paris, tá? Claro, Hakimi é boa opção, o Marquinhos é boa opção, mas tá bem valorizado. Então vamos ter que pincelar uma ou outra peça aqui do Paris Saint-Germain, porque senão as cartoletas não vão dar, beleza? Vamos passar pro grupo C aqui, rapaziada. Tem um Benfica enfrentando o Auckland City. Esse Auckland City aqui foi o que tomou 10-0 da equipe do Bayern de Munique, então o Benfica é muito favorito, precisa vencer esse jogo. Se não vencer, cara, vai voltar para Portugal com uma vergonha absurda. Então eu vejo um Benfica indo muito para cima, potencial de SG. O time que vai enfrentar o Benfica é um time semi-profissional, então, cara, olho aí no Pavic, que tem um potencial muito bom, e outros jogadores aí do Benfica, principalmente ali da defesa, com um potencial bom de valorização e de SG. Então eu olharia bem aqui para a defesa do Benfica. E tem o Bayern enfrentando o Boca Juniors. O Bayern realmente muito favorito contra o Boca novamente, né? Potencial de gols aqui, né? O Boca Juniors, querendo ou não, é uma equipe que ataca bastante, mas teve um jogador expulso no último jogo. Então eu vejo o Bayern com potencial para SG, mas tem jogadores muito valorizados. Então é pincelar uma, duas peças ali. Talvez um Harry Kane seja interessante, porque foi mal na última rodada e deve querer aí corresponder dessa vez, já que não foi tão bem na última. Foi tão bem, não, foi péssimo, foi horrível. Um time que faz 10 gols num time semi-profissional e seu centroavante não marca um gol, não dá uma assistência, é terrível. Então eu vejo aqui um Harry Kane indo pra cima aqui, tentando dar uma resposta aí, porque pegou muito mal. Então vejo aqui o Bayern de Munique, principalmente com seu meio campo ali, com o Thomas Miller, com o Olise e o Musiala, com potencial altíssimo. A sua defesa também muito boa, tá? Vamos passar aqui pro grupo D, rapaziada. Aqui a gente tem Flamengo e Chelsea, é um jogo bem complicado. Esse grupo D aqui eu vou pular, porque aqui nenhum dos dois jogos aqui eu vou apostar, tá? O jogo equilibrado entre Flamengo e Chelsea pode ser um 0-0, 1-1, 2-2, 2-1 pro Flamengo, 2-1 pro Chelsea. É um jogo que eu vou correr, tá? E o Los Angeles FC também é outro jogo bem complicado. Pode ser um 0-0, 2-2, 1-1. Tô fora aqui desse grupo D aqui, é um grupo bem difícil, tá? Não é um grupo difícil, mas são jogos bem complicados. Então eu vou deixar de fora aqui esse jogo, tá? Grupo E, aqui a gente tem um jogo interessante, Internacional e Urawa Reds. O Urawa já perdeu o seu jogo, né? De estreia aí, né? Contra a equipe do River Plate, que já tem 3 pontos, e a Internacional empatou com o Monterrey, cara. Então, Inter desvalorizada, principalmente na sua defesa. O meio de campo tem um potencial bom, o ataque com o Lautaro é uma ótima opção para a rodada, tá? O Urawa realmente aqui vai ser o time que, na minha opinião, vai ficar de fora, e a briga vai ficar entre esses 3 aqui. A vaga pode se decidir entre River Plate e Monterrey. Caso o River Plate vença, já garante sua vaga para a próxima fase. O Monterrey deve ir para cima, então é um jogo que eu vou correr. Mas olho na Internacional, e principalmente seus laterais, de Marco, Darmian, Carlos Augusto, né? Até o Pavar aí. Tem ótimas opções aqui para essa rodada aqui, principalmente nas laterais. Olho nisso aí, que os laterais da Internacional jogam do meio para frente, beleza? Passando pro jogo F aqui, galera, grupo F, Borussia Dortmund, que empatou com o Fluminense, precisa dar uma resposta. Afinal de contas, o jogo foi um dos jogos mais falados aí, e realmente aí o Borussia estava representando praticamente a Europa. Foi muito mal contra o Fluminense, foi amassado pelo Fluminense, merecia ter perdido de uns 2-3-0, e realmente aqui vai precisar dar uma resposta com o coitado do Mamelodi Sandal, que deve pagar o passe. Então eu vejo um potencial pro Svensson, vejo um potencial também pro Guirassy, querendo ou não, tá? E a equipe do Borussia, na minha opinião, é muito favorita. Fluminense e o Sam, Fluminense muito favorito também, tem aqui um potencial pra zaga, jogou muito bem contra o Borussia Dortmund, não deu nenhum espaço e deve permanecer assim. Vai enfrentar uma equipe que passou muita dificuldade com o Mamelodi Sandal, que é uma equipe ali da África do Sul, né? Sul-africana, e tem o Sam, que é uma equipe sul-coreana. Então, não nenhuma tradição no futebol. O Fluminense deve vencer essa partida. Thiago Silva, ótima opção, René, o Samuel Xavier, John Arias, cara, excelente opção para a rodada. Se o Germancano for o titular, vale muito a pena também. Então, olho nisso aí, tá? Vejo um potencial absurdo pro Fluminense. Grupo G, Juventus enfrentando a equipe do Wydad
Casablanca. Eita, esses nomes tão difíceis, viu? Eu vejo um potencial pra Juve aqui pra essa rodada, tá? Então, olho na Juventus aqui. Perdeu aí pro o Wydad, Casablanca perdeu pra equipe do Manchester City, não ofereceu muito perigo. Tem uma equipe até aqui bem montadinha, mas eu vejo o Juventus aqui, a Juventus com um potencial muito bom. Esse jogo entre Manchester City e Al Ain não vai valer pra rodada, então a gente já pode pular. E a gente vai aqui pro grupo H, onde tem Real Madrid e Pachuca pra próxima rodada. Real Madrid que empatou o seu jogo, o grupo tá embolado, 1 ponto pra cada um, né? E eu vejo aqui realmente aqui uma possibilidade muito boa do Real Madrid vencer esse jogo, tá? O Mbappé volta, né? Então Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo, o ataque do Real Madrid completinho com Bellingham, mas defensivamente eu me preocuparia, tá bom? Ficaria um pouco com o pé atrás. E temos aqui o RB Salzburg, que a gente não vai ter esse jogo de novo do RB Salzburg, né? Então, 2 rodadas a gente não vai poder escalar os times, porque também não valeu para essa primeira rodada e não vai valer para segundo jogo do Red Bull Salzburg e Al Hilal, beleza? Então, não valerá nem o Manchester City e Al Ain e nem RB Salzburg e Al Hilal, beleza? Então é isso, galera. Bons jogos para rodada, tá? Como foram muitos jogos, vou dar uma recapitulada rapidinho aqui, pelo menos nos SGs, tá? Atlético de Madrid e Seattle Sounders, ótimo SG para rodada com potencial de valorização. Benfica e Auckland City, outro ótimo SG também com potencial de valorização. E Internazionale de Milão e Urawa Reds também um bom SG com potencial de valorização. Outro SG bom para rodada, mas com um potencial um pouco mais abaixo para valorização, é o do Borussia Dortmund enfrentando o Mamelodi Sundowns. Da Juventus aqui, o Wydad Casablanca, a gente vai ter que aguardar porque o jogo ainda é mais tarde, beleza? Então é isso aí, galera, fechada aqui a nossa análise rapidinha aqui, um pouco superficial, mas eu acho que dá para tirar muita coisa. E claro, lembrando que amanhã a gente vai trazer para vocês aí a nossa live de fechamento, analisando jogador por jogador, analisando os jogos direitinho aí com mais calma e escalando um time com vocês. Mas por enquanto vamos dar uma olhada aqui num esboço que eu montei para essa rodada de número 2, para quem sabe a gente trazer uma bela mitada nessa segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então tá aí, galera, esse aqui é o time que a gente esboçou, né, para essa rodada de número 2, né? Claro, podem ter algumas mudanças, então vamos com calma, esse aqui é só um esboço, beleza? Já deixa aí nos comentários o que você tá pensando para a rodada 2, que é logo ali, tá? 1h da tarde já tem rodada, então vai ter que escalar o time aí o mais rápido possível, não esqueça, tá? Então vamos lá, galera, vamos começar aqui pelo gol. Coloquei o Oblak aqui da equipe do Atlético de Madrid, vejo um potencial bom para SG da equipe madrilenha, né? Caso não dê as cartoletas, será o primeiro que eu vou trocar, será o Oblak, aí eu coloco um goleiro do Benfica, tá? Na dupla de zaga eu tô indo de Thiago Silva e também do Lenormand do Atlético de Madrid. O Thiago Silva enfrenta o Sam, o Atlético de Madrid joga também com potencial de SG, então vejo aqui um jogo muito interessante aqui. O Seattle não tem feito bons jogos, né? Não, perdeu o Botafogo sua primeira rodada, então tem potencial realmente aqui do Atlético de Madrid segurar esse SG. E também o Fluminense com o Thiago Silva enfrentando o Sam, que perdeu seu primeiro jogo aí, tá? Outros bons zagueiros aqui, como eu falei, da Internazionale é muito bom, do Benfica também é muito interessante, do Borussia podem ser interessantes aqui para completar essa zaga aqui, tá? Principalmente o Thiago Silva ali, que tá bem valorizado, fez 8 pontos na última rodada, vai precisar de um pouquinho de mais do que um SG para valorizar, tá? A dupla de laterais, a gente tem o Darmian e o Di Marco. Como eu falei, cara, os laterais da Internazionale de Milão são jogadores que jogam do meio para frente, então precisa de vencer, devem acionar bastante seus laterais, né, que vão jogar praticamente no ataque, então eu vejo um potencial para os dois. O Darmian é melhor ainda, que ele ainda ajuda na marcação e faz alguns desarmes, tá? Olho também no Carlos Augusto, brasileiro, tem um potencial bom também, ele deu uma assistência no último jogo, tá? Então vamos ficar de olho nisso aí. Na parte do meio de campo, aqui a gente tem bons jogadores também, tá? Coloquei aqui o Kvaratskhelia, o PSG tem um potencial muito bom para essa rodada enfrentando o Botafogo, ele deu 2 assistências, fez 17 pontos na última rodada, então é uma ótima opção, já tá no meu time, tá? Musiala fez 30 pontos no último jogo pelo Bayern de Munique, vejo um potencial muito bom, e como ele é o cara que entrou durante o jogo, deve começar até jogando essa partida aí, ele que tá brigando por uma vaga no time titular, deve ser o cara que vai correr mais, vai tentar chutar mais no gol, mostrar mais serviço do que alguns outros jogadores, como Thomas Müller, que já é um veterano, né? E já tem vaga garantida, o Olise já tem meio que vaga garantida, e tem um potencial muito bom pro Musiala, vou com ele também, cuidado que tá bem valorizado. E vou fechar, claro, com o John Arias, né? Não é todo dia que você tem oportunidade de colocar um meio campo, um jogador do seu time na Copa do Mundo de Clubes. Então vou com o John Arias aqui no clubismo puro e pesado e sem vergonha nenhuma, tá? Então vou aqui com o John Arias aqui no meu time, vai enfrentar o Sam, um time sem tradição, time lá da Coreia do Sul, né? Perdeu seu jogo aí, poderia ter perdido mais de um gol pro Mamelodi Sundowns, que é o time da África do Sul. Então realmente aqui vejo um potencial pro Fluminense, o John Arias aí, cobrador de pênalti, de falta, tem um potencial muito bom para essa rodada. E o ataque, galera?
galera. Caraca, quem escalar nesse ataque? Muitos jogadores aqui podem ter essa vaga, tá? Mas eu escolhi esses 3 aqui, podendo mexer na nossa live de fechamento. Então eu tô indo de Pavlidis, já que o Benfica precisa muito de vencer o jogo, né? E joga contra uma equipe que é semi-profissional. Temos aqui, tomou 10 gols no último jogo para o Bayern de Munique do Harry Kane, que também tá no nosso ataque. Como eu falei, ele deve querer mostrar um pouco mais de serviço. Precisa, né? Afinal de contas, 10 gols a equipe dele fez no outro time, ele não participou de nenhum. Então vejo aqui o Harry Kane indo um pouco mais pra cima aí, se dedicando um pouco mais e buscando mais o gol. E fecho ali também com o Kylian Mbappé num jogo contra o Pachuca. O Real Madrid precisa de vencer, empatou, e o Mbappé volta à equipe, né? Não jogou na última rodada aí devido a uma febre, tá? O nosso treinador é o Simeone, Diego Simeone, potencial pra rodada. O Atlético de Madrid precisa vencer, o confronto é bem favorável contra o Seattle. E para fechar, o nosso reserva de luxo é o Julián Álvares, do Atlético de Madrid. Como eu falei, o Atlético de Madrid precisa muito da vitória e ele é o principal atacante. Inclusive teve um gol anulado no jogo contra o Paris Saint-Germain. Então vejo um potencial muito bom aqui pro Julián Álvares. Aqui também você pode encaixar um Germancano, você pode encaixar aqui um Guirassy. Então tem outros bons nomes também aqui para ser encaixados aqui nesse reserva de luxo. E o nosso capitão? O nosso capitão para essa rodada será... Antes de falar do capitão, vou pedir aquele favorzinho pra você, minha amiga, meu amigo. Se inscreve no nosso canal, ainda tem muita Copa do Mundo da FIFA aí, muitos jogos maneiros pra gente poder assistir, escalar essas feras, né? Toda vez que a gente pode escalar jogadores como fosse no FIFA, cara, colocar o John Wallace, colocar o Germancano pra jogar do lado do Harry Kane, né? Todo dia que a gente pode fazer isso. Então, se inscreve no canal, deixa o like aí que ajuda demais, clica no sininho pra receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram. Então é isso aí, rapaziada, o nosso capitão pra rodada será... Harry Kane, rapaziada, vou com ele de capitão, insistindo no Harry Kane. Eu acho que ele vai guardar pelo menos uns 2 gols nessa próxima rodada 2. E aí, deixa aí nos comentários o que você já tá pensando pra rodada de número 2, a gente dá uma analisada no seu time, dá uma olhada, a gente bate um papo, como é que você tá indo, como é que você foi na rodada de número 1, mitou, zicou, o que deu certo, o que deu errado, a gente bate um papo aí nos comentários, hypa o nosso vídeo, que ajuda demais, deixa aquele hype aí também, que ajuda demais a gente ganhar mais relevância aí na plataforma. Uma boa sorte nesse finalzinho de rodada 1, boa sorte na rodada 2, que Deus abençoe a todos nós e tchau!